Vida. Oferecimento Hospital São Marcos. Para toda a vida. Nós vamos falar hoje a respeito do Dezembro Vermelho. Nós estamos recebendo a doutora Rosânia, que é infectologista, que vai conversar conosco a respeito deste mês dedicado à conscientização sobre a importância da prevenção à AIDS. Doutora Rosânia, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. As pessoas hoje já são conscientes a respeito dos riscos da AIDS e principalmente da transmissão dessa doença? Infelizmente ainda não. A gente observa que nessas últimas décadas, depois que foi difundida a informação sobre essa síndrome, algumas pessoas ainda têm dúvidas. E o que a gente vê principalmente ainda é um preconceito perante as pessoas que são portadoras, como se um aperto de mão, um abraço sejam formas de transmissão. É importante a gente saber que dentro da saúde mundial, o HIV, sem dúvida, representa os pacientes que são portadores, uma parcela importante de pessoas que demandam cuidados de saúde. Sim. Mais de 70% dos casos desses pacientes acometidos está na África, mas o que preocupa no Brasil é que cerca de a cada 4 pacientes que têm o vírus, um pode não saber que é portador, Sim. porque na fase inicial a gente não tem sintomas, né? Sim. Então, a importância de fazer testes para descobrir precocemente, porque quanto mais cedo a gente sabe que a pessoa é portadora do vírus e inicia tratamento, mais a gente vai garantir vida com qualidade. Ok, vamos ver aqui quais são as formas de transmissão da AIDS, bastante difundidas, mas não custa lembrar. Através do sangue, através do sêmen, através das secreções vaginais e da amamentação. Qualquer uma dessas formas de contaminação leva a situação tão grave quanto a AIDS, como se conhece, né, doutor? Isso. Então, a gente sabe que a principal forma de transmissão é por relações sexuais, então as secreções, o sêmen e a secreção vaginal são a principal forma de transmissão, mas a gente também pode se expor tendo contato com o sangue. Sim. E a gente não pode esquecer que no caso das gestantes, uma vez que eu identifique que a mulher é portadora do vírus durante a gravidez, ela não vai poder amamentar, né? Porque também pode haver transmissão para o bebê. Então, a mãe que amamenta o filho pode contaminá-lo pela amamentação. Isso. E quanto à gravidez de uma mulher com o vírus? Quando a gente identifica uma mulher que é portadora do vírus durante a gestação, a gente já começa a medicação para que diminua o risco de transmissão vertical, que é passar o vírus da mãe para o bebê. Não é uma certeza de que não vai haver a transmissão? A gente tem uma certeza muito grande de que vai haver uma redução desse risco. Na verdade, em termos de estatísticas, sem fazer uso de medicação, a gente tem 25% de chance de contaminar o bebê. Com o uso de medicamento, isso cai bastante, cai para abaixo de 5%. Então, a maior probabilidade é que não haja transmissão, certo? Casal que já sabe que tem o vírus e pretende ter um filho, tem risco maior de transmitir isso para o bebê ou não há relação? Então, quando a gente tem um casal soro discordante, que é no caso o homem portador e a mulher não, ou vice-versa, né, que pode acontecer, a gente tem duas situações. No caso do homem ser o portador, há a possibilidade de se usar estratégias como inseminação artificial para a gestação da mulher. Ou também já existe, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana já acompanha pessoas onde foi feito uma avaliação e o que se chama de uma programação do momento da relação em uso de medicamentos para a mulher não se contaminar. Tudo são coisas que podem ser discutidas com a equipe de saúde que acompanha aquele casal. No caso da mulher ser portadora, ela vai, durante a gravidez, ter esse acompanhamento de pré-natal, que já é convencional para todas as mulheres, outros riscos que estão ligados à gestação, e fazer uso da medicação para minimizar o risco de transmissão para a criança. Como eu coloquei, o risco cai bastante. Mas quanto mais cercado de cuidados é esse momento da gestação, sem dúvida o resultado vai ser mais benéfico. Tá certo. Vamos então falar a respeito de sintomas. O vírus tem, a pessoa infectada tem alguns sintomas. Qual é a característica desses sintomas e eles necessariamente indicam, em conjunto, que a pessoa tem a doença? Então,
como eu estava até comentando antes, esses sintomas já são uma pessoa que tem a síndrome de imunodeficiência, porque o que é que acontece com o vírus? Eu tenho uma grande parcela de pessoas portadoras do vírus que não tem sintoma algum, por isso tem que fazer exame para descobrir precocemente. Uma pessoa que já tenha uma queda das suas células de defesa, que já entra na síndrome de imunodeficiência adquirida, né, que é a SIDA, a fase avançada da doença, sim, ela vai ter sintomas que estão geralmente associados às infecções oportunistas. Então, a febre é uma coisa que vai sempre estar acompanhando. As principais infecções que acometem a pessoa são infecções gastrointestinais, como diarreia, infecções pulmonares, as pneumonias. Então, esse conjunto de sintomas que foi listado mostra uma possibilidade de uma pessoa que possa, sim, estar evoluindo num contexto de tempo, que geralmente não é uma coisa aguda. Alguém que está há 3, 4 meses perdendo peso, evoluindo com diarreia, com sintomas respiratórios recorrentes, a gente precisa investigar, além de HIV, outras possibilidades. Por exemplo, diabetes, pode uma pessoa que não sabia que era diabética evoluir dessa forma e ser um quadro de diabetes, né? Precisa investigar. Então tem febre, diarreia, prolongado emagrecimento, problemas no pulmão, que no caso aí a pneumonia é mais comum, falta de apetite, dores de cabeça, tudo junto. Nada de esperar sintomas, precisa estar sempre fazendo testes. Isso. Né? Bom, vamos aqui a mais informações. O medicamento, e aqui nós vamos falar de um ponto importante. Hoje, o vírus da AIDS é tão mortal quanto era antigamente? Não, hoje a gente tem muitos pacientes que já estão há mais de 2 décadas fazendo uso de terapia antirretroviral, tomando medicamento com vida normal e saudável. No início da década de 80, né, os primeiros casos, praticamente a gente tinha uma sentença de morte porque a gente não conhecia ainda a síndrome, não conhecia o vírus, mas nessas últimas décadas foram lançados no mercado muitos medicamentos que conseguem controlar a infecção. Então a gente tem o vírus sob controle e a imunidade da pessoa preservada, então ela consegue ter uma vida normal, contanto que ela tem a disciplina de fazer uso regular da medicação. Mas é bom sempre lembrar que essa doença mata, né? Se você não tiver o cuidado. Se você não tiver o uso regular da medicação, não tiver a disciplina de ter outras estratégias que melhoram a qualidade de vida, como não fumar, se alimentar bem, fazer atividade física. Então, a gente passou de uma situação que o HIV, na sua infecção aguda, nos primeiros anos, era igual a uma pessoa que vai ter uma vida abreviada, mas hoje a gente tem uma pessoa que tem uma doença crônica controlável, similar a outras doenças crônicas, como eu já citei anteriormente, o diabetes, por exemplo, que quando está descompensado também traz riscos. Bom, prevenção. Nós vamos falar agora de prevenção, porque esta ainda é a melhor maneira de se combater a AIDS. Como é que se previne, doutora? Então, o que é mais defendido no mundo inteiro, sem dúvida, é a questão do sexo seguro. Relação sexual com o uso de preservativo, ter o cuidado de fazer a avaliação do parceiro, da parceira, antes de relação. A gente sabe que hoje ainda tem uma grande parcela da população que é vítima do uso de drogas, né, o uso de drogas injetáveis. Uma outra forma muito importante de transmissão, porque há o compartilhamento de seringa, e essa seringa vai contaminada com sangue. Dentro dos serviços de saúde, por exemplo, a gente se preocupa quando um profissional se acidenta e tem contato com o sangue de um paciente, de estar avaliando se por acaso aquele paciente não é portador de HIV. Inclusive, entre os acidentes ocupacionais, até o ano passado, a estatística mundial, mais de 300 profissionais de saúde se contaminaram com HIV no seu cuidado profissional, isso considerando todo o planeta Terra, não é estatística brasileira, em todo o mundo. E quando a gente associa que o HIV é uma doença sexualmente transmissível, como a sífilis, como a hepatite B, como outras doenças sexualmente transmissíveis, que tem que ter o cuidado principal é o uso do preservativo, essa é a principal forma, sim, de prevenir. A gente não pode deixar de citar esses outros, como a própria amamentação, que foi falado antes, ou essa questão dos acidentes com material pérfuro cortante, onde você tem contato com sangue, mas a relação sexual é a principal. Tá certo. Então você tem uma doença sexualmente transmissível que precisa ser tratada, tem que evitar contato com sangue ou secreção contaminados, não compartilhar seringas e usar preservativo. Doutora Rosânia,
Muito obrigado pela sua participação, doutora Ok. Rosânia Oliveira. Obrigado por ter vindo. Tá certo. Seja sempre muito bem-vinda aqui ao nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado. Um abraço a todos do São Marcos, o Hospital São Marcos também, que colabora conosco aqui no quadro Vida. Tá aí, então. Muito obrigado, doutora Rosânia, pela participação conosco aqui no Jornal do Piauí.